No mesmo dia em que a nova presidência da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul tomou posse, o agora presidente da Casa, o deputado Gabriel Souza, do MDB, convocou uma reunião entre líderes do Legislativo e a comitiva do Piratini, incluindo o próprio governador Eduardo Leite. Acompanhado do vice Ranolfo Vieira Júnior e os secretários da Casa Civil, da Fazenda e do Planejamento e também do Procurador-Geral do Estado, Leite apresentou aos parlamentares os primeiros projetos que pretende discutir com a Casa. O pacote é formado por 4 projetos novos e 3 antigos, todos com regime de urgência. Dentre eles, o que enfrenta maior resistência entre algumas bancadas, principalmente a do MDB, é o que trata da reforma da Previdência dos militares. A exemplo do que já está em vigor para as demais categorias do funcionalismo, o texto prevê escalonamento das alíquotas de contribuição, conforme a faixa salarial, partindo de 7,5% até 22%. O Direto ao Ponto desta quinta-feira vai falar sobre a nova gestão frente ao Legislativo Gaúcho e as pautas que devem entrar em votação neste ano. Com a presença da Maureen Xavier, que é editora de política aqui do Correio do Povo, vamos discutir a resistência e as possíveis movimentações entre Piratini e Legislativo para a aprovação do projeto de Previdência dos militares. Eu sou Brenda Fernandes, sejam bem-vindos. Você possivelmente já ouviu falar do projeto da reforma da Previdência dos militares. Isto porque a pauta não é nova. Mas o texto que o governador Eduardo Leite apresentou ontem à mesa diretora e aos líderes partidários é diferente daquele que chegou aos deputados no final do ano passado. As alterações têm como objetivo, segundo o próprio governador falou, atualizar mudanças e evitar contestações. A pauta é prioridade do Piratini não só para garantir uma maior arrecadação, mas também por representar um tratamento igualitário ao funcionalismo. Nós separamos um trecho da defesa do governador ao projeto. Nada adianta garantir a eles um salário, uma aposentadoria integral, o direito de receberem todos os reajustes que os servidores na ativa recebem, que é o direito da paridade, e a integralidade, que é o direito de receber integralmente o último salário, e ainda o direito da pensão também aos seus familiares, se o Estado não tiver dinheiro para pagar. Então vão ser uma série de direitos no papel que o Estado não consegue cumprir. É por isso que é importante fazer reformas para que esses direitos que o Estado apresenta, né, as promessas que o Estado faz para quem entra no serviço público, sejam possíveis de serem cumpridas. Não adianta prometer o impossível, o que não é viável. E entendemos que é importante equalizar, do ponto de vista contributivo, a mesma regra estabelecida para os civis. Para discutir como o novo texto da reforma e os demais projetos apresentados devem tramitar no plenário em 2021, eu recebo a Maureen Xavier, jornalista e editora de política aqui do Correio do Povo. Olá, Maureen, seja bem-vinda novamente ao Direto ao Ponto. Olá, Brenda. Olá, ouvintes. Eu acho que começaram-se os trabalhos legislativos, então o ano efetivamente começou. Então, 2001 estamos aí. A gente também dando o pontapé inicial aqui. Maureen, para a gente começar então essa discussão de um assunto que é tão polêmico, eu acho que seria bacana a gente começar a te explicar qual é a diferença desse novo projeto que o Leite apresentou da reforma da Previdência dos militares, daquele que tinha antes, e como essas mudanças elas podem sinalizar uma maior aceitação da pauta dentro do Legislativo. Então, o que acontece? O primeiro projeto ele foi enviado, né, lá em novembro de 2019, dentro daquela grande reforma. E assim como foi encaminhado o projeto da reforma da Previdência dos servidores civis, foi encaminhado dos militares separados. O que aconteceu? Naquele momento teve uma discussão muito grande, teve mudanças feitas no projeto da reforma dos servidores civis. Né? Por exemplo, houve um aumento do escalonamento, são as alíquotas que elas são descontadas do salário
de acordo com o que o servidor recebe. Então, por exemplo, teve um escalonamento aí que vai de 7,5% até 22%, dependendo do percentual que ele recebe. Teve alguns outros ajustes também de ordem técnicas e de texto. O que aconteceu? Naquele momento, um dos argumentos utilizados pelos deputados estaduais, principalmente aqueles que não queriam que o projeto, né, fosse votado naquele momento, um dos argumentos, pelo menos, era de que havia uma necessidade de uma segurança jurídica, né, partindo do pressuposto de que não estaria de acordo com as leis federais, o que poderia gerar uma grande lei Brito. Né? Lei Brito, para relembrar, é uma mudança que teve também na legislação dos servidores na época do governador Antônio Brito, e esse passivo ficou, né, sendo pago ainda durante muito tempo. Então, havia essa preocupação muito grande por parte dos servidores e dos deputados, alguns deputados manifestando essa preocupação jurídica e outros apenas querendo uma brecha para não votar o projeto. Naquele momento, isso nós já estamos aí em janeiro do ano passado, o governo achou melhor, né, realmente que esse projeto não fosse votado para ter um melhor entendimento sobre ele. Passado quase um ano, essa era uma pauta que muitos deputados, principalmente aqueles que foram contrários à proposta de reforma tributária do governo, sinalizaram várias vezes, que era, vão botar a conta de novo na sociedade, por que não botar projetos, né, que são importantes para a discussão na Assembleia. No final do ano passado, junto com essa discussão da reforma tributária, o governo botou o pedido de urgência para esse projeto, né? Então ele passava a trancar a pauta. O projeto que tratava das alíquotas do ICMS no final do ano passado acabou se ampliando, né? Foi até a última sessão do ano passado, então o projeto acabou ficando, né, acabou não sendo votado. Então, dentro desse pacote que o governo apresenta como sua prioridade no início desse ano, né, que foi uma apresentação que aconteceu na tarde de quarta-feira, o governo traz esse projeto novamente, né, com um embasamento, com uma segurança jurídica maior, né, ele já alega que essas questões constitucionais já têm decisões do STF que apontam a constitucionalidade, então quer dizer que o governo do estado pode legislar sobre esse assunto, fez essa atualização das alíquotas, que era uma coisa que teria que ser feita por uma emenda, então ele, de uma certa maneira, ele apresenta um texto novo, com algumas mudanças e limpo, sem tanta necessidade de remendo, né? Esse projeto ele está como um pedido de urgência, assim como os demais. Então, aí a expectativa é de que no início, na segunda quinzena de março, a gente tenha essa discussão ampliada, né? E além de um projeto novo, a gente tem também um presidente novo na casa também, né? Uma nova gestão na Assembleia. É possível já ter esse termômetro de como vai ser esse relacionamento entre Piratini e a nova presidência do Legislativo? Ontem, na parte da manhã, na quarta-feira pela manhã, né, o deputado Gabriel Souza, MDB, um deputado novo, né, ele tem 37 anos, está no segundo mandato, porém ele tem uma trajetória já bem consolidada política, né, ele veio dos movimentos de juventude, né, dentro do MDB, e ele tem mostrado uma posição, assim como o seu antecessor, Hernani Polo, de muita disposição ao diálogo, né? Em várias manifestações que ele fez, tanto no discurso como na coletiva ontem, foi de que ele quer abrir mais a Assembleia, de que a Assembleia seja uma representação maior da sociedade, e que também esteja aberta para poder fazer essas discussões, que são as discussões urgentes e atuais, e também que vai dialogar com o governo, quer ser parceiro do governo em muitas discussões, entre elas a própria questão da vacinação contra a Covid no Estado, e que também vai, né, auxiliar nesse diálogo, botar os projetos, né, em pauta, o que cabe a ele como presidente.
Ele teve também algumas posições assim, de bastante cautela, o que é muito importante, né, Brenda, a gente lembrar, porque ele representa a casa inteira, ele representa o poder legislativo. Então, ele não está mais falando como um integrante da bancada do MDB. E é importante a gente contextualizar a importância dessa bancada, porque a bancada do MDB ela foi decisiva em várias negociações, né, ao longo dos primeiros 2 anos do governo Eduardo Leite. Por exemplo, foi um trabalho que o MDB costurou, em especial na figura do próprio Gabriel Souza, junto ao CEPERS, para conseguir aprovar o projeto que reestruturou a carreira dos professores. Então, ele tem uma postura de buscar, né, um equilíbrio para tentar atender isso como deputado. E acredito que ele vai trazer também essa postura e ele tende, né, a estar junto nessa discussão. Agora, claro, a gente também precisa lembrar que há uma fragmentação dentro da Assembleia em questão de quantidade de partidos. A gente tem um ano que é muito importante. Por quê? Porque o ano que vem já é um ano em que as atenções vão estar totalmente focadas para as disputas eleitorais, né? Sucessão na própria Assembleia, sucessão no governo do Estado, no âmbito federal também. Então, tem todo esse jogo que passa nesse ano. E a gente vai ter projetos, acredito que dentro desse pacote que foi encaminhado de 7 propostas, a mais polêmica ou a que deve gerar um debate maior é essa questão da previdência dos militares, até porque vai vir junto uma pressão das categorias. Então, a gente tem... O problema não, na verdade, o cenário ele se intensifica no momento que o governo deve apresentar uma nova proposta da reforma tributária que vai gerar discussões, porque, né, mesmo que ontem o governo, inclusive, um desses projetos, ele prevê a atualização do déficit, né, das contas públicas. O projeto da LDO, que previa 8,1 bilhões e teve uma redução para 3,6 bilhões. Uma das questões que influenciou foi a aprovação da manutenção da majoração do ICMS no ano passado, né? Assim como também teve a questão de ajuda do governo federal, teve outros valores que também ajudaram nesse impacto. Mas nós ainda temos um cenário de pandemia, nós ainda temos um cenário de dificuldades econômicas, então essa pauta da reforma tributária ela não está vencida, ao contrário, ela vai voltar provavelmente num segundo momento, e nesse ponto, acho que daí o presidente do Legislativo ele acaba exatamente tendo que ter uma postura de mediação, mas não de influência no sentido de angariar votos ou não, né? Ele foi bem enfático ao dizer que vai estar trabalhando para, né, promover esse encontro e esse diálogo. E, Maureen, esse texto apresentado na quarta-feira, é possível que ele sofra ainda mais mudanças até ser votado? O governo está disposto a mexer em alguma coisa ainda? Em relação à reforma tributária, o governo, assim como fez em outras apresentações, ele apresenta, né, e passa a bola para a Assembleia. O que a gente viu foram que projetos polêmicos ou projetos mais, vamos dizer assim, reformistas, principalmente, eles sofreram, né, adequações, sofreram alterações, muitas delas, inclusive, negociadas com o próprio governo para conseguir aprovação. E, se a gente for lembrar, o governo segue com 100% de aprovação na Assembleia Legislativa nesses 2 anos, né? Começa o 3º ano do Legislativo com 100% de aprovação, e teve pouquíssimas vezes, acho que foram 2 ou 3 projetos que corriam o risco de não ser aprovados, o governador tirou. Por exemplo, a primeira tentativa de aprovação da reforma tributária, né, que foi um movimento que entre perder, ele tirou. Porém, teve outros que a negociação foi realmente por emenda, né? O projeto que envolveu a questão das alíquotas do ICMS no final do ano passado, Código Ambiental de 2019 também foi uma proposta que teve um pacote com várias emendas para adaptar, os projetos da reforma RS também. Então, mesmo que o governo ache que
encaminhar dessa maneira, ele não vai sofrer alterações, ainda agora vai ter, né, discussão, principalmente no ponto a ponto. Né? O texto ainda não estava disponível na tarde de ontem na Assembleia Legislativa, mas provavelmente agora ele começa a ser esmiuçado pelas bancadas, pelos partidos, para poder fazer essa análise mais profunda. E para além do projeto da reforma da Previdência dos Militares, quais são as outras pautas que devem estar na agenda do Legislativo neste ano para votação? E como agora o presidente Gabriel Souza se coloca frente a temas no enfrentamento da pandemia e principalmente a vacinação? Nós temos aí dois pontos, né, diferentes. O conjunto de projetos que o governo encaminhou ontem, ele é formado basicamente de 4 projetos novos, sendo que um deles é a reforma tributária, então ele é meio novo e meio velho, vamos dizer assim. Tem o projeto que atualiza a lei do regime de recuperação fiscal. É um projeto que foi apresentado e aprovado em 2018, ainda no governo Sartori. Quero que trazer as condições para o governo do Estado renegociar a dívida com a União, né, dentro desse programa. Como no final do ano passado o Congresso aprovou algumas mudanças para facilitar a adesão, ele precisa ser atualizado. E esse é um movimento que o governo está fazendo, que tem pressa, né, para aderir a esse movimento, porque a questão do pagamento da dívida com a União, ela está sendo suspensa, ela ainda não está sendo paga, em função de uma liminar. Então, o governo tem receio de que essa liminar caia a qualquer momento e o Estado tenha que voltar a pagar a dívida e o passivo. Então, o governo trabalha com esse receio e busca, né, exatamente nessa frente fazer isso. A gente tem a atualização da LDO, que é essa questão do déficit que eu comentei antes, essa redução do déficit. E neste texto, o governo está prevendo a possibilidade do remanejo de recursos para aquisição de vacinas. O governador deixou bem claro ontem que é uma possibilidade, né, porque uma vez que o governo está conversando com institutos diretamente para poder adquirir, e que se houver a necessidade, poderá ser feito esse remanejo. Não tem definição de valor, porque ainda é uma possibilidade, não tem nada definido, mas é uma brecha. Depois a gente vai ter uma alteração, que basicamente é só uma alteração na lei, pelo menos parece ser simples o projeto, que trata da questão da indenização do 13º, porque aconteceu o parcelamento nos últimos anos, e tem a correção do IOF. E depois a gente tem 3 projetos que são antigos. Esses projetos, como a gente estava falando, fizeram parte de um pacote que o governo encaminhou ano passado, depois da eleição. O problema é que, no final das contas, a pauta acabou toda prejudicada em função da discussão do aumento da alíquota do ICMS. Então, é um que trata dos serviços do IGP. Né? Hoje, o IGP, o Instituto Geral de Perícias, tem uma série de serviços, com a própria confecção de carteira de identidade. E, então, permite que todos os serviços sejam express, então isso precisa ter uma reavaliação de valores. Outra é a questão das outorgas de concessão rodoviárias. Essa discussão é exatamente de como fazer os modelos de concessão rodoviárias aqui no Estado. E tem ali uma questão da lei de corrupção, que nada mais é do que a atualização à lei federal, que envolve a contratação de empresas para serviços e obras públicas. E ficou de fora, acho que é importante lembrar, que a gente tinha um projeto que tratava das taxas do Detran. Gerou bastante discussão no final do ano passado, com o pessoal pagando, não sabendo qual é o valor que ia pagar. Tinha já uma expectativa de que o governo ia colocar isso como prioridade para votar já nos próximos dias, se tivesse acordo de líderes. Porém, o governador anunciou ontem que pediu o projeto de volta, vai fazer atualizações, vai enviar ele novamente e provavelmente ainda nesse mês, e que ele terá prioridade na votação. Então, a gente tem esse pacotão aí encaminhado, todo ele com pedido de urgência, então ele deve receber bastante atenção nos próximos dias. Em relação, né, ao deputado estadual Gabriel Souza, que tomou posse, durante, né, o discurso, ele falou diretamente ao governador, se colocando à disposição da maneira que a Assembleia Legislativa puder, assim como os outros poderes, para auxiliar na vacinação. Né? Não ficou estabelecido exatamente como seria, mas a disposição para auxiliar. Por quê? Porque isso, segundo ele, é prioridade. Né? Nós, nesse momento de
pandemia, então é prioridade, então tem que dar toda a atenção. Mas, além disso, a Assembleia, a partir da sua comissão de saúde, vai acompanhar de perto a vacinação no estado, principalmente na capital e no interior, né, como que isso está se dando. E também a Assembleia quer, né, fazer uma série de seminários e promover discussões para essa sociedade pós-pandemia, né, já pensando nesses reflexos, para poder indicar diretrizes, enfim, para ter esse novo, essa vida, né, esse novo normal, vamos dizer assim. Então, mais ou menos, foram as sinalizações do novo presidente da Assembleia Legislativa. Então tá, Maura, eu te agradeço a tua presença mais uma vez aqui no Direto ao Ponto. A gente retoma, né? Em algum momento, temos vários episódios agora para deslanchar todos esses projetos, as discussões, então com certeza nós vamos retomar no futuro bem breve para voltar a discutir esses temas que são tão relevantes. Com certeza tem, o que não faltará, né, será tema para fazer essa discussão. A gente tem, né, como eu comentei, um ano bem importante, terceiro ano do governo, aqui no estado, no âmbito federal, então tem várias questões que estão perpetuando, né, todos esses movimentos. Acho que é interessante também ressaltar a própria mudança que a gente teve agora em janeiro, da postura do governo, daí quando eu digo postura de narrativa, né, a gente tinha aquela narrativa que a gente acompanhou muito bem no final do ano passado, pesada, de crise do Estado, de falência dos serviços públicos, e já no início do ano a gente teve essa virada, né? Essa virada já com uma sinalização melhor, já com a questão de anúncio de servidores públicos, de contratos. Então, esse empurrão extra que o governo deu ontem com a redução do déficit é mais um passo, né, nessa mudança de narrativa que também, né, está um pouco relacionada com os almejos políticos, né, do governador Eduardo Leite. Então, teremos bastante coisa pela frente. O Direto ao Ponto fica por aqui. A apresentação foi minha, Brenda Fernandes, e a edição é de Ali Falencar. Até a próxima!